voltando, mesmo que humilhado, deve apenas acreditar na bondade do Pai, que não é desculpa. A bondade do Pai é libertação, porque o Pai também sofreu. O Pai, como mãe, toma a iniciativa de acolher e dar casa, suporte, dignidade àquele a quem perdeu a dignidade, o filho perdido. Portanto, seria esses ensinamentos que a primeira leitura nos passa. Confiar que Deus vai ressuscitar o seu povo. O sofrimento se torna então um instrumento para que o povo aprenda. Agora, tem que aprender. Ficar só sofrendo é burrice. Tem que aprender. Então, olhemos para a nossa vida atual. Determinados tipos de situações em que a humanidade se encontra. É repetição porque Deus quer? Não. Mas o homem prefere o Deus dinheiro, o homem prefere as divisões, os egoísmos, o homem prefere se impor pelo poder. É lógico, vai haver sofrimento sempre. Então cabe ao ser humano tomar em si a proposta da palavra de Deus, que é encontrar em Deus a chave da situação de libertação e caminhar ao encontro dele, praticando a sua vontade, que é felicidade para o ser humano, que é vida para o ser humano. No Evangelho, Jesus é essa chave. Jesus, no capítulo 8 aí que ouvimos, ele está ensinando os discípulos. Ele está mostrando como deve servir o reino de Deus. E a primeira lição sobre o reino de Deus é sobre ele mesmo. Quem é Jesus? Todo o Evangelho de Marcos foi escrito só para responder essa pergunta. Quem é Jesus? Então, do início ao fim, ao ler o Evangelho de Marcos e ao entrar na dinâmica daquilo que o Evangelho de Marcos nos convida, conhecer Jesus. Que dizem de mim? Pergunta ele para os discípulos. E eles dizem: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que é um dos profetas que voltou. Ou seja, muitas pessoas falam de Jesus. Muitas pessoas dizem coisas sobre Jesus. Segunda pergunta que Jesus faz: tá bom, agora o que vocês dizem de mim? E Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus pede que eles não falem para ninguém, porque é necessário continuar a leitura do Evangelho. É necessário continuar entrando na dinâmica do Evangelho de Marcos, para conhecer Jesus. E logo Pedro já pisa na bola. Ele vai pegar Jesus à parte depois que Jesus ensina o que significa Jesus Cristo. Jesus Cristo significa a vida de Deus na nossa história. Jesus Cristo significa vida com coerência, prática da verdade, não apoiar-se em mentiras, mesmo que a luta e a vida pela verdade nos leve a sermos mal compreendidos, mal falados, mal vistos, muitas vezes presos, até torturados e mortos. Seguir Jesus Cristo é viver esse caminho. Ele mesmo passará, ele mesmo passou por isso. Todos aqueles que o seguem, ele não esconde, viverão marcados por esta cruz. A vida cristã é esta vida, onde o sofrimento vem, não porque tem que vir, isso seria masoquismo, mas o sofrimento vem por causa da contradição da história, por causa das escolhas e opções humanas, por causa de, em vez de dar apoio e ouvidos à palavra de Deus, se dá ouvido à palavra do diabo. Então, é natural que seguir Jesus vai levar a pessoa a enfrentar dilemas em sua vida pessoal, em sua vida social, em sua vida profissional.
em suas escolhas e opções. Parecerá que ela estará perdendo, dependendo do ponto de vista. É um perdedor. Se olhamos a história de Jesus, do ponto de vista egoísta, Jesus perdeu. Ele morre na cruz. Nós seguimos um Deus que perde na história dos homens. Esse Deus, ele só vence na sua história. Então, há duas histórias. A história da salvação, que é caminhar na vontade de Deus. E há outra história, a história dos homens, de suas escolhas, de suas opções. Qual história queremos viver? Qual história queremos escrever? Qual história queremos construir? É isso que Jesus disse para eles. Pedro prefere dizer para Jesus: para com isso, vamos seguir a história dos homens. Você vai ficar famoso, você vai ficar bem quisto, você vai ficar bem falado. Pedro, sem querer, acaba apoiando, lembra lá no início do Evangelho de Marcos, as tentações apresentadas para Jesus. O poder, ficar famoso, ficar bem compreendido, todo mundo entende a você, todo mundo fala bem de você. Uma tentação. A outra, a das coisas de satisfação, principalmente na linha da comida. E a outra na linha do poder. Terás muito poder. Sem querer, Pedro expressa a vontade, a palavra do diabo, e por isso que Jesus o repreende também. Sai, inimigo, sai daqui. Você não está pensando como Deus, na história de Deus, você está pensando na história dos homens, que muitas vezes, nas suas opções, preferem a palavra não de Deus. Sai. E Jesus termina o seu ensinamento: seguir a mim é carregar a cruz. A cruz era escândalo naquela situação. A cruz era, para o Império Romano e para o judaísmo, instrumento de humilhação total, porque só era crucificado quem perdia: os marginais, os bandidos, aqueles que não prestam segundo o conceito daquele período. Para os romanos, propaganda do poder imperial romano: façam mal a nós ou nos queiram mal, todo mundo vai ficar como esse, crucificado. Para os judeus, humilhação. Então convinha ficar quieto, omisso. Qual o caminho então? Deus nos propõe a vida de ressuscitados. Vida de ressuscitados não é vida após a morte. Vida de ressuscitados é vida na história e transformação na história, apesar de limitados, e todos nós erramos e erraremos. Termos consciência desses limites e aprendermos, e a cada caída nos erguermos, porque Deus está conosco. Quem fala que não prestamos, que devemos continuar sempre caídos, não é Deus, é outro que fala isso. Quem diz que a história acabou, que não tem mais jeito, não é Deus. Para Deus nada é impossível. Então cabe a nós tomarmos a sua história. Ele nos convida a fazermos essa história com Ele, e Ele estará conosco. E expressarmos isso em atitudes, como na carta de Tiago. A fé, ela é provada e medida nas atitudes das pessoas, não em cânticos bonitos, em liturgias festivas, em gestos que são, de certo modo, até simples e fáceis de realizar. Agora, é necessário que toda essa beleza que deve existir, não estou negando isso, mas essa beleza tem que se expressar no dia a dia, amanhã, a partir de amanhã, no trabalho, na escola, nas lutas, na família, na luta contra a violência, na luta contra a depressão. É aí que vamos provando a fé que temos. Então o cristão não é um praticante de uma fé por uma hora na semana. O cristão,
ele pratica a fé sem.